Eu quero pedir você para ler comigo Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, revista e corrigida. Para quem não sabe, o pastor fala sempre revista corrigida, revista atualizada, NVI, depois da referência bíblica. É a versão da Bíblia. A Bíblia é uma só, mas há versões. Por que das versões? Porque cada versão ela tem um linguajar específico. Então você tem a Bíblia na linguagem de hoje, é um linguajar mais coloquial, mais do cotidiano. Você tem a NVI, que é a nova versão internacional. Você tem a revista e corrigida, revista e atualizada. Cada uma dessas usa o português de acordo com a sua versão, mas o texto é o mesmo, o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo, não pode e não há divergência para a compreensão daquilo que está sendo dito ali da parte de Deus através daqueles que o Senhor inspirou. Mateus 22, 37 a 39, eu vou pedir para você que está aqui comigo, e você que está em casa, está participando, está cultuando conosco também, vamos ler juntos em voz, e aqueles que aqui estão, quanto mais alto possível, melhor. Vamos juntos? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero fixar na última parte dessa fala de Jesus, quando o Senhor, questionado a respeito de quais seriam os maiores mandamentos, dentre todos os mandamentos na Bíblia, Jesus resume toda a palavra do Senhor nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, acima de tudo isso. E ele diz: e semelhante a este mandamento e é o que eu quero me ater: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a razão pela qual tantas guerras foram e são deflagradas, a razão pela qual há tanta inimizade entre as pessoas no mundo, a razão pela qual há tanta antipatia presente nos seres humanos, em nós, é porque falta amor. Amor é sentimento, mas amar é uma escolha. Amor é o sentimento expressado pela escolha daquele que quer amar. Deus, quando olhou para o homem, viu a sujeira do pecado no homem. Deus, sendo santo, a palavra de Deus diz pelo profeta Isaías que os pecados da humanidade são como trapo de imundícia, uma nojeira para Deus, algo nojento. Pense em algo nojento. A gente não quer tocar, a gente não quer estar perto. A palavra de Deus diz que os pecados nossos fazem separação entre nós e Deus. Mas ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não tenha que sofrer a morte eterna. Jesus veio a esse mundo para fazer com que a antipatia fosse desfeita, a antipatia causada pelo pecado. Que antipatia? Deus nunca foi antipático. Deus sempre amou o homem, apesar de ser pecador, apesar de ser indigno, apesar de ser merecedor da morte eterna e de todos os malefícios que são acometidos a nós, humanidade. Deus nunca foi antipático.
A antipatia não é uma característica de Deus. Por isso Jesus diz que semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas é amar o próximo como a nós mesmos. E eu quero falar com você nessa noite a respeito de antipatia. Porque antipatia é um sentimento que volta e meia está presente em nós. E essa coisa tem uma razão de ser, uma razão de se estabelecer. E nós precisamos ficar atentos a respeito disso. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente que toda sorte de mazelas que vieram a nós, seres humanos, começou com uma influência verbal de Satanás se fazendo ouvido pela mulher, que depois, instrumentalizada por essa verbalização satânica, tendo adquirido a ideia e comprado como verdade para si, transmitiu ao homem que também comprou para si, e ambos pecaram, e o pecado causou toda essa sorte de coisas ruins, mazelas às quais estamos sujeitos. Ainda hoje é assim. Quantos de nós aqui já não experimentou? Quem sabe já um dia até o falamos, ou ouvimos alguém dizer: eu não vou com a cara de fulano. Eu não fui com a cara de fulano. Alguém com quem nem se relacionou. Alguém que talvez tenha visto aquela primeira, não sei porquê, mas eu não fui com a cara dele. Antipatia. Antipatia é uma aversão espontânea, irracional. Por que irracional? Porque não passa pelo crivo da razão. É uma reação emocional. Então é uma aversão espontânea, irracional, gratuita por alguém ou por algo. É uma malquerença, é uma repulsão. É um sentimento de repugnância e repulsa instintiva diante de alguém ou alguma coisa. É um sentimento de discordância e desarmonia entre duas pessoas. Isto é antipatia. Mas eu não quero me referir ao relacionamento, ou à antipatia, melhor dizendo, de alguém em relação a alguma coisa. Tem gente que tem antipatia, por exemplo, a bife de fígado. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, se você tem antipatia, você não gosta de bife de fígado. Mas tem gente que nunca comeu determinada coisa e diz: eu não gosto de alguma coisa. Sabe? Tem gente que nunca comeu um negócio, nunca comeu miojo. Não gosto. Você talvez tenha alguma coisa que você nunca provou, nunca experimentou, mas diz que não gosta. Tem gente que diz assim: eu não gosto desse negócio, eu detesto praia. Aí você pergunta: você já foi numa praia? Eu não. Só de pensar que está lá, aquele sol, ficar, o calor, ficar suando, Já o outro não gosta de cachoeira. Já o outro não gosta de mata, de estar em lugar bucólico. Mas nunca se permitiu experimentar aquilo. Alguém aqui já comeu doce de jiló? Já comeu? Quem não comeu doce de jiló? Agora, quem não gosta de jiló? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não vou ficar aqui julgando você. Eu não vou ser antipático. Mas quem não levanta a mão? Mas quem não gosta de jiló e nunca provou jiló? Mas quem sabe, um dia provou jiló, mas o jiló que comeu não estava bom, não foi bem feito. Quantos aqui sabem o que é jurubeba? Conhece jurubeba? Quem aqui já comeu jurubeba? Levanta o braço. Espera aí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodriguinho, você nunca comeu jurubeba? Eliane, aprende a fazer jurubeba.
Pensa num troço amargo. Quando a gente fala assim, amargo igual fel, é porque é um negócio muito. Pensa num troço muito amargo. Jurubeba. Para quem não conhece, são umas frutinhas pequenininhas. E o pé de jurubeba quase sempre dá num terreno baldio. Quase sempre. Você chega no terreno baldio e você encontra pé de mamona e pé de jurubeba. Pelo menos na minha época de garoto era assim. Tem gente que chama jurubeba de mato por causa disso. Mas a minha mãe, não sei, deve estar participando conosco lá de Rio das Ostras. A minha mãe fazia uma jurubeba com angu, meu irmão, que dava para disputar, hein? Que delícia. E você não sentia amargo nenhum, que coisa boa. Jurubeba. A antipatia que às vezes a gente constrói com relação a alguma coisa que nós nem experimentamos, mas quase sempre, ou via de regra, né? Não quase sempre, mas via de regra, existe uma razão que está por trás disso no inconsciente. Por uma informação que recebeu em algum momento, talvez quando criança, e não se lembra, não se dá conta disso, simplesmente reage com uma repulsa a respeito de determinada coisa. Mas não é em relação às coisas que eu quero falar. Eu quero falar em relação a alguém, porque é um sentimento de repulsa instintiva diante de alguém. É um sentimento de discordância e desarmonia entre duas pessoas. Pessoas antipáticas costumam tirar conclusões precipitadas. Não sabe, não conhece, mas tem uma conclusão a respeito daquela pessoa que não necessariamente condiz com a verdade. Simplesmente ela se coloca em defensiva e contrária, antipática àquela pessoa. Pessoas antipáticas colocam as suas opiniões como verdade absoluta. Eu disse opinião. Opinião não é crítica. Você pode repetir depois de mim? Opinião não é crítica. Opinião baseia no meu sentimento. Está baseada no meu sentimento. Quando eu dou uma opinião, eu estou falando daquilo que eu penso, porque sinto. A crítica não. Nós temos em nosso país, e lamentavelmente os meios de comunicação lamentavelmente destroem o sentido das palavras. E ultimamente tem sido vergonhoso ver âncoras de jornal, de televisão, assassinando a língua portuguesa. Mas as pessoas estão colocando as suas opiniões, dizendo que aquilo é crítica. Crítica não é desconstrutiva. Você já ouviu essa palavra? Desconstrutiva? Ela não existe. E essa é uma das coisas que eu estou dizendo que os meios de comunicação hoje estão fazendo, destruindo até mesmo a nossa língua portuguesa. Por quê? Por uma antipatia a alguém. E aí escreve lá numa matéria um título dizendo assim: a economia dá sinais de despiora. Você já ouviu isso? O que é que provoca isso? A antipatia. Eu sou antipático a ela, eu não sei nada a respeito dela, eu não convivo com ela, eu não sei quem de verdade ela é. E isso não é uma crítica. Porque eu sou antipático, eu olho para ela e digo assim: que roupa horrível, que calçado horroroso, aquela camisa dela não combina com aquela calça. Eu estou dando uma opinião. Toda crítica só é crítica se está baseada em uma autoridade. Se eu sou crítico de cinema, eu só sou crítico de cinema porque eu estudei artes cênicas.
Eu estudei belas artes, eu fiz um curso, uma formação acadêmica que me capacita, que me autoriza a criticar aquele objeto que está sendo observado. Então, se eu sou um crítico de cinema, eu tenho que ter formação em cinema. Eu não posso criticar uma obra se eu não sou engenheiro. Eu posso olhar e dizer, eu não gostei, achei feio, eu teria feito diferente. Mas eu não estou criticando, eu estou dando a minha opinião. Opinião não é crítica. E aí as pessoas usam errado essa palavra para dizer, olha, não é crítica destrutiva, não é crítica construtiva. Toda crítica só é crítica se for para construir. Amém, irmãos? Amém? Jesus diz assim, ora, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que Jesus manda fazer? Ir lá e fazer o quê? Criticar o irmão. O que significa isso? Dizer para ele que ele está com cabelo feio, porque ele cortou assim, porque ele pintou assado? Não. Está dizendo, se teu irmão pecar, se ele errou, com base em que eu vou lá para criticar aquele irmão? Na autoridade da palavra de Deus. Não pode ser na minha opinião em relação ao que Deus está dizendo, mas em relação ao que Deus está dizendo. Amém, irmãos? Pessoas antipáticas colocam suas opiniões como verdades absolutas. Pessoas antipáticas guardam rancor de situações do passado. Eu me lembro quando criança, havia um determinado garoto na vila de tal, onde eu fui criado. E aquele garoto era vizinho, um certo distância, porque as casas eram uma casa aqui, outra lá, mais perto ficava 70, 100 metros de distância uma da outra. Pelo menos onde eu ficava. Depois as casas ficavam mais juntas, mais próximas do centro, do vilarejo. E tinha um garoto. O nome do garoto era Zé Manel. Zé Manel era nosso colega, nós brincávamos, era uma beleza. Até um dia que Zé Manel, não sei porquê, até hoje eu não sei. O Zé Manel criou uma pinimba com o Gininho. O Gininho é meu tio, irmão do meu pai, 1 ano mais velho que eu, nós crescemos juntos. Nem se trata por tio e sobrinho por causa disso. São mais irmãos do que outra coisa. Eu sei que Zé Manel e Gininho começaram a ter um problema entre eles. E um dia, estou eu andando na garupa da bicicleta e Gininho andando na bicicleta do meu avô, andando com a perna por dentro do quadro. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta andando por dentro do quadro da bicicleta, a bicicleta de adulto? A gente não podia sentar, né? Antigamente era assim, né? Está lá o Gininho com a perna por dentro do quadro, andando e eu na garupa, e ele me carregando. E quando a gente vai passar na frente da casa do Zé Manel sai de lá de dentro, empurra a bicicleta, caímos eu, o Gininho se rala todo. E por causa daquilo ali, eu pulei, mas Gininho se ralou todo. Porque Gininho se ralou. E o problema era entre eles, Zé Manel. E eu era amigo de Zé Manel. Gininho ficou com a raiva de Zé Manel. Guardou um rancor durante anos com Zé Manel. Não falava com Zé Manel. Zé Manel não falava com ele. E adivinha? Eu também não. Eu guardei um rancor do Zé Manel por uma coisa que nem foi comigo, mas que me fez tornar-me antipático em relação a Zé Manel. Pessoas antipáticas, depois nós ficamos muito amigos, graças a Deus. A gente cresceu, amadureceu e deixou de ser bobo. Pessoas antipáticas não têm paciência e não conseguem compreender as dificuldades ou características dos outros. Muitos casos de comportamento antipático consistem na interpretação descuidada e arbitrária dos atos e expressões de outra pessoa, de acordo com o pior lado de si mesmo. É o meu pior lado que me faz olhar para o outro e me sentir antipático em relação a ele. Via de regra, a pessoa que tem antipatia ou desenvolve antipatia, ela está colocando o seu pior lado para fora.
A antipatia geralmente está diretamente ligada ao desejo da pessoa antipática de rebelar-se contra as grades que ela mesma construiu para se proteger dos desafios. Ouça isso. Talvez você vá conseguir se identificar, quem sabe você hoje vai ser liberto da antipatia, ao reconhecer que isso aí talvez esteja presente, agindo em você, para tornar você uma pessoa antipática. Porque estas coisas, queridos, são por influência espiritual. Nós não somos seres irracionais. Embora tenha dito aqui que é uma impulsão, uma pulsão irracional, porque não passa pelo nosso raciocínio, eu não reflito sobre aquilo, eu simplesmente sinto. Eu sinto porque eu fui influenciado, e essa influência, ela é espiritual. Tudo aquilo que me move a fazer algo por impulso, tem uma razão que está por trás. Então a antipatia geralmente está ligada diretamente ao desejo da pessoa antipática de rebelar-se contra as grades que ela mesma construiu para se proteger dos desafios. Em outras palavras, as pessoas tendem a projetar as suas próprias falhas nos outros e assim detestá-las ou até mesmo odiá-las. Vou dar um exemplo. Eu sou antipático ao outro porque eu sei que ele é muito organizado e eu não estou disposto a me envolver naquela ação como ele, porque meu jeito de fazer as coisas é diferente, então eu me torno antipático. Eu não quero estar com ele, eu não quero conviver com ele, eu não quero fazer as coisas com ele. Eu não quero estar onde ele está. Isso me dá uma sensação de bem-estar por eu não me envolver. Ouça isso, Satanás tem trabalhado isso em muitos crentes. De quem é a igreja, irmãos? De quem é a igreja? Quantos crentes deixaram de fazer a obra do reino de Deus por terem se tornado antipáticos a alguém dentro da igreja? E não necessariamente é um líder, é o pastor, talvez seja uma outra pessoa, porque está no mesmo ministério. Não quero estar. A igreja é de Jesus. Não, mas o meu problema não é com Jesus, o problema é que eu não sou simpático a ele. Eu não quero estar onde ele está. E isso me dá uma sensação de bem-estar por eu não me envolver. Eu simplesmente cruzo os braços e me sinto confortável. Por quê? Porque eu me sinto com uma razão para não estar fazendo aquilo que glorifica a Deus. Olha a ação de Satanás para levar a nós a sermos paralisados e não cumprir a ordem do Senhor Jesus de amar o próximo como a nós mesmos. A antipatia também é resultante de um juízo sobre o outro em função de crenças empíricas ou senso comum. Assim, é comum, por exemplo, encontrar pessoas que estão sofrendo depressão, passarem por maus tratos psicológicos, produzidas por pessoas do seu relacionamento familiar, por quem são chamadas de preguiçosas, relaxadas, porcas, porque como consequência da depressão, aquelas pessoas querem ficar trancadas nos seus quartos, não querem tomar banho, não têm disposição para realizar tarefas, e são características de pessoas que estão em depressão, não porque são porcas, relaxadas ou preguiçosas, mas como dói para elas ouvir, vindo de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma sogra, de um sogro, de um cunhado, de uma cunhada, de um vizinho, de um irmão em Cristo. Há até aqueles que ofendem, dizendo que isso é tudo frescura. E depressão que nada, isso é frescura. Por causa disso, amados, há muitos daqueles que sofrem depressão e também com a antipatia produzida pelos da sua própria casa, acabam se automutilando e até mesmo
suicidando. Depressão é uma das enfermidades da alma que precisa ser tratada com amor, paciência e empatia. Não antipatia. A empatia é a habilidade de se imaginar no lugar da outra pessoa. E o que foi que Jesus disse? Que é para fazer o quê? Amar ao próximo? Como? Isso significa ter empatia. É ser empático. O simpático é aquele que é agradável, acolhedor, afável, amável, cordial, cortês, deferente, delicado, solícito, mas é o empático que se coloca no lugar da outra pessoa. Eu posso ser simpático a você e não me envolver contigo. Eu posso ser simpático a você e saber do que você está passando e ser simpático e ir embora. E a palavra do Senhor diz que aquele que sabe a necessidade do irmão e apenas ora com ele, dá um tapinho nas costas e diz para ele, vai em paz, Deus te abençoe, está cometendo o quê? Pecado. Por quê? Porque eu sei do problema, sei da necessidade, sei da dificuldade que meu irmão está passando, que aquela pessoa, não necessariamente meu irmão membro da igreja, o meu próximo, está passando, eu fui simpático com ele, mas não me envolvi para socorrê-lo, para ajudá-lo, para contribuir, para que possa vencer aquela barreira, aquela dificuldade. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E amar o outro é me colocar no lugar dele e me imaginar sofrendo o que ele sofre, sentir o que ele sente, procurar contribuir com ele para minorar a sua dor e o seu sofrimento. Pensa sobre isso. Será que, porventura, em algum momento você tem sido antipático? A gente tem vivido num tempo em que nós estamos sendo pressionados a sermos simpáticos a uns e antipáticos a outros. E a desenvolver antipatia em relação às pessoas por causa do posicionamento político dela. Eu não preciso ser simpático com o outro que está errado. Mas eu preciso ser empático, eu não posso ser antipático. Aquilo que eu sinto não pode me paralisar e me incapacitar e me impedir, me retardar na capacidade de ser instrumento de Deus para abençoar alguém. O Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. Tinha um homem que estava indo, um judeu, indo para Jerusalém, e ele foi assaltado no caminho, e ele apanhou muito, os ladrões levaram tudo o que ele tinha e largaram-no ali para morrer, depois de ter apanhado tanto. Um levita, que era um dentre aqueles que serviam no templo, que tinham a responsabilidade de realizar o louvor, o canto no templo, no culto, que tinha a responsabilidade de zelar pelo templo de Deus lá em Jerusalém, ele passou, viu aquela pessoa ferida, machucada, olhou para aquela situação,
mas pensou, eu preciso correr porque eu tenho tarefa no templo. Largou aquela pessoa para lá e o problema não era dele, ele foi embora. Passou também um sacerdote. Sacerdote era aquele que tinha a responsabilidade de ensinar as pessoas a respeito de Deus, da palavra de Deus. Era aquele que tinha a responsabilidade de realizar os cerimoniais de culto lá no templo. Também ele passa, olha aquele homem jogado no chão, e diz, já deve estar até morto, e foi embora, seguiu para Jerusalém. Naquele caminho passou um samaritano, e samaritano era alguém que o judeu não conversava, não batia papo, não gostava, porque os samaritanos eram os descendentes daqueles que ficaram na terra quando o povo de Israel foi levado cativo. E agora está passando ali um samaritano, e olha aquele homem machucado, ferido, desacordado. Ele para, ele retarda a sua ida, o seu compromisso, ele para, ele socorre aquele homem, ele coloca aquele homem sobre sua mula, ele leva aquele homem até uma estalagem no meio do caminho, ele deixa aquele homem lá e fala para o estalajadeiro, olha, cuida dele, está aqui o dinheiro para pagar a diária dele aqui, para pagar o remédio dele, ajude-o, e depois eu voltarei. Aquele homem foi empático. Virtualmente, esperava-se que ele fosse antipático, porque ele era um samaritano. Não obstante, aquele homem expressou amor por alguém que, embora sendo de uma realidade social tida até como inimiga, ele expressou amor. Irmãos, nós não precisamos concordar com a ideologia de gênero, não temos que concordar. Nós não temos que concordar com o homossexualismo, nós não temos que concordar. Nós não temos que concordar com as feministas, nós não temos que concordar. Nós não temos que concordar com aqueles que esposam ideias comunistas, socialistas, não temos que concordar. Mas nós não podemos ser antipáticos, nós temos que amá-los. Nós temos que saber falar das ideias e sermos contrários às ideias e não às pessoas. Nós temos que falar, e ainda que falemos com ênfase até na voz, mas não denotando ódio, raiva contra as pessoas. Não podemos sentir isso no coração. E nós estamos vivendo num tempo em que estamos sendo tentados e sendo pressionados para desenvolvermos antipatia. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós, e nós mesmos, antes de termos recebido Jesus como Salvador e Senhor, quem éramos nós? Você não ia gostar de saber quem eu era, e não gostaria de estar comigo quando eu não tinha Jesus. E certamente que lá naquele tempo você diria, jamais esse cara seria um pastor. E hoje eu estou aqui. Amar ao próximo como nós mesmos. Mas se não começarmos a fazer isso a partir do relacionamento nosso, entre nós, na nossa própria casa, entre nós, na igreja em que fazemos parte da membresia, de que maneira iremos expressar amor para os demais que são também o nosso próximo? Deus está esperando que a igreja seja um lugar de vida, que a igreja seja um lugar de transformação, que a igreja seja um lugar de cura, de libertação, um lugar de vida. Deus quer que a tua casa seja um lugar de vida,
Mas se a tua casa é um lugar de vida para os estranhos, porém você tem dificuldade dentro da tua própria igreja, algo está muito errado. Então, pega depois essa mensagem, ouça ela mais uma vez, reflita um pouco mais a respeito das características da antipatia e por que ela se manifesta. E vamos ser empáticos e não apenas simpáticos. E como instrumento de Deus, façamos diferença onde quer que nós estejamos. Amém?